Oi pessoal, bem-vindos ao Mão de Vaca Profissional. O ano tá chegando ao fim, esse deve ser o último ou talvez penúltimo vídeo aqui do canal em 2020 e eu tô aqui pra falar pra vocês sobre 3 erros que vocês não podem cometer com os investimentos. Esses 3 erros eu já cometi, tá? Então eu tô aqui pra falar também um pouco da minha experiência pessoal e por que vocês não podem cometer esses vacilos de jeito nenhum. Fica ligado. Bom pessoal, 2020 chegando ao fim e esse foi um ano que o Mão de Vaca Profissional teve a honra de ser um dos embaixadores do Spotify Premium no Brasil. Quem acompanha o conteúdo aqui do canal já tá por dentro de todas as informações sobre quais são as vantagens, os métodos de pagamento, como funciona, e hoje eu tô aqui só para dar um último lembrete para vocês, que para quem ainda não testou o Premium, esse link que eu tô deixando na descrição do vídeo é válido ainda até 31 de dezembro para vocês testarem o Premium por 3 meses grátis. E só para não perder o costume, né, vou reforçar para vocês de novo qual é a minha vantagem favorita, que é o modo offline. Por exemplo, agora no fim do ano vou alugar uma casa no interior aqui de São Paulo. Não sei como é que é o Wi-Fi lá, se pega, se não pega, se pega nas áreas de lazer da casa, que são um pouquinho mais afastadas, mas também não tô nem um pouco preocupada. Por quê? Porque com o modo offline você consegue ouvir as suas músicas a qualquer hora, em qualquer lugar. Não precisa se preocupar se o seu celular vai pegar, se não vai, se tem rede, se não tem, se tem Wi-Fi no lugar, né, onde você vai viajar ou não. Então, né, pra quem também vai viajar, às vezes tá no meio da estrada, já não pega o 4G, pode ficar tranquilo, porque com o modo offline você ouve suas músicas a qualquer momento. E agora vamos para os 3 erros que vocês não podem cometer em 2021. Gente, o primeiro deles é sacar, né, resgatar os seus investimentos quando tem alguma baixa, quando tem alguma queda. Eu super entendo, né, quem já fez isso, eu também já fiz. Então, né, hoje parece que é muito fácil falar de você, né, mantém o sangue frio, aí você vê o negócio despencando, meu Deus, mas como assim, eu não vou fazer nada? Mas, gente, eu já cometi esse erro, tá? Quando eu comecei a alocar mais em fundos de ações, teve uma época que, enfim, teve algum evento, nem lembro mais o que era, já faz anos isso, mas que teve uma queda brusca em uma semana ali, não foi só de um fundo de ação, foi em mais de um, ou seja, era uma coisa generalizada ali do mercado. E o meu primeiro impulso foi o quê? Sacar, porque eu pensei, caramba, e se cai mais? E se eu perder mais dinheiro? E se der tudo errado, né? Você já começa a ter ali 1000 pensamentos. Moral da história, o que aconteceu? Naquele ano, esses fundos que eu tinha sacado, depois eu fiquei acompanhando, né? Porque eu queria saber o que ia acontecer, enfim, como que ia ficar o cenário. Eles não só recuperaram toda a queda que tinha tido, como eles ainda entregaram um resultado muito superior. Ou seja, no fechamento do ano, né, contando ali o período de um pouquinho mais de longo prazo, o resultado foi positivo. E eu, por conta de um impulso, por ver aquela queda naquele dia, você assusta, eu acabei sacando tudo e aí sim eu tive prejuízo, né? Se eu não tivesse sacado, não só não teria prejuízo, como ainda teria ganhado dinheiro. Óbvio, isso não significa que você não pode fazer, né, rebalanceamentos da sua carteira, realocação ali do seu portfólio, reavaliar como estão os seus investimentos. Não é isso que eu tô dizendo. Se quando a sua carteira tem uma variação negativa, você já não dorme, você já fica preocupado, você fica ansioso e a sua primeira vontade é sacar, pode ter certeza que você não está fazendo a alocação correta. Quando você coloca os seus investimentos, quando você aloca os seus investimentos, você tem que pensar que você tem que dormir tranquilo com aquilo. Então, se o seu dinheiro que está na renda variável é um dinheiro que você não pode perder, esse dinheiro ele está errado lá. Ele não pode estar alocado lá, ele tem que estar alocado em outro tipo de investimento. E a minha carteira também estava desprotegida, né? Que essa é outra questão. A sua carteira tem que estar sempre protegida. Então, se você tem uma alocação em renda variável, você tem que ter os outros ativos ali para proteger, né? Ouro, dólar, enfim, outras proteções para fazer o que a gente chama de hedge da carteira. Então, não saque no impulso e, ao mesmo tempo, avalie se a carteira que você tem hoje está condizente com o seu perfil de risco, né? Está
no bom português, você tem estômago para encarar o que pode acontecer com a sua carteira. O segundo erro que você não pode cometer de jeito nenhum é investir em previdência ruim. Às vezes, né, você tá super animado, fala, poxa, não tava fazendo nada em relação à aposentadoria, agora vou começar a investir, e você acha que você tá arrasando, e quando você vê, é um fundo ruim, um fundo caro, um fundo que a gestão, né, não rende. Eu já investi em previdência ruim. Na época também, assim, eu falo que foi um erro, mas também na época, para o grande público de varejo, também nem tinha muita opção disponível, né? Meio que era o que tinha lá. Eu já falei até inclusive sobre isso em um outro vídeo que eu fiz aqui no canal, bem específico sobre previdência. E na época eu lembro que eu coloquei, depois de alguns anos, né, eu precisei até tirar o dinheiro. E quando eu vi, eu fiquei super assustada. Falei, gente, não é possível que não rendeu nada o meu dinheiro, né? E a boa notícia é que o mercado tem mudado cada vez mais, né? Desde quando eu fiz o outro vídeo sobre previdência até agora, o mercado já mudou mais ainda, né? Tem mais opções, tem fundos de fundos. Então, assim, gente, boa opção não falta. Então, por favor, para quem vai começar, né, a se preocupar com a aposentadoria, aliás, né, quanto antes melhor. Quem vai começar a fazer alocação para a Previdência em 2021, não cometa este erro de investir em previdência ruim. Bom, gente, e o terceiro e último erro para você não cometer de jeito nenhum em 2021 não ache que você já sabe tudo e não tem mais nada para aprender no mundo dos investimentos. E por que eu tô falando isso? Já fui essa pessoa? Já fui essa pessoa, gente. Logo que eu vim para São Paulo, isso já tem 10 anos, uma das primeiras coisas que eu fiz aqui foi fazer um curso de análise gráfica. Eu já me interessava muito por bolsa, ainda não investia diretamente na bolsa. E aí eu fiz esse curso, um curso curtinho, assim, de fim de semana, era um intensivinho, assim, de, sei lá, acho que foi umas 12 horas, 6 horas num dia, 6 horas no outro. Mas eu sei que, assim, saindo daquele curso, eu falei, nossa, tô pronta, agora eu já sei tudo, né, vou praticamente virar uma trader aqui, né. E teve uma coisa que acentuou um pouco esse meu sentimento aí de sabe tudo, que foi sorte de principiante. De fato, no começo eu tive alguns ganhos muito bons. E aí você, né, meio que começa a falar, nossa, sou muito bom nisso, arrasei. Só que aí quando eu fui ver o resultado após um período mais longo de tempo, né, ali quando eu avaliei minha carteira em 12 meses, na verdade eu tinha perdido, né, eu perdi muito mais que ganhei, então o resultado lá no final foi que eu perdi dinheiro. É muito importante a gente saber que a gente sempre tem o que aprender mais. Primeiro porque o mercado muda muito, o mundo dos investimentos muda muito, você tem produtos novos, né? Sempre tem produtos novos. A oferta de produtos hoje é muito grande, então se você, né, não ficar com o olho aberto aí, você pode ser passado para trás. Então nunca ache que você já aprendeu tudo no mundo dos investimentos, porque você com certeza não aprendeu. E nesse sentido, né, gente, a gente também tem que aprender a deixar assim o orgulho, um pouco da prepotência de lado. Porque por muito tempo eu achava que eu tinha, né, que fazer ali as análises das empresas, eu tinha que escolher os ativos, só que a bem da verdade é que eu não tinha o tempo necessário e nem o conhecimento para fazer isso da melhor forma. E eu demorei um pouco até entender que eu poderia também, por exemplo, investir, né, em ações, ou via fundo de ações, né, delegando essa estratégia de gestão para um gestor, ou mesmo investir diretamente em ações, mas, por exemplo, seguindo recomendações de casas de análise. Tem muitas casas boas, tem muitos analistas bons no mercado e, assim, você tem que pensar que os caras trabalham com isso, eles fazem isso o dia inteiro. Então, não dá pra gente ser prepotente ou arrogante a ponto de achar que a gente vai entregar uma performance melhor do que uma pessoa que se dedica a isso, que estuda isso, que só faz isso da vida. Obviamente, por que é importante o conhecimento? Por que é importante a gente estudar? Porque no momento que você vê uma carteira, por exemplo, né, recomendada por uma casa de análise, você também pode ter discernimento para dizer, nessa aqui eu vou investir, nessa aqui eu vou investir, nessa aqui eu acho que eu não vou não.
Mesma coisa quando você vai escolher um fundo, né? Quando você delega para um gestor, né, no fundo de investimento, num fundo de ações, você também tem que ter conhecimento para poder escolher um bom gestor, porque senão é capaz de ainda você escolher um fundo caro, um fundo que não rende, que não tem nenhuma inteligência por trás. Então por isso que é importante a gente estudar, a gente saber, para saber onde a gente está se metendo e a gente poder escolher as melhores opções, mas não necessariamente a gente precisa ser responsável por toda a estratégia, né, de alocação ali diretamente nos ativos. Eu perdi um pouco, né, perdi bastante desse orgulho, assim, no momento que eu vi que muito improvável eu vou bater a performance de um gestor que está há 3, 4 décadas no mercado, a pessoa que só faz aquilo da vida. Você entende, né? Você se coloca ali no seu lugar, entende que tem muitas formas de investir e que se você, né, calçar ali a sandália da humildade, você pode ter performances muito melhores. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre, a ideia aqui não é ficar criando regra pra ninguém, né? É muito compartilhar a minha experiência pessoal e fazer com que isso ajude você, né? Você que ainda tá talvez no começo, né, no mundo aí dos investimentos, ou você que já tem um tempo, mas que talvez esteja cometendo os mesmos erros que eu já cometi lá atrás. Então, enfim, espero que ajudem e até o próximo vídeo, gente. Beijos!